Antes que a primeira estrela brilhasse no vazio do universo, antes que montanhas e mares existissem, havia apenas luz, a luz viva que pulsava do trono eterno. Ali reinava o Altíssimo, rodeado por um reino perfeito, onde seres criados respiravam. Adoração. Eles não conheciam dor nem tempo, apenas a música da glória. Entre milhões de anjos, um resplandecia acima dos demais. Lúcifer, portador da luz, líder do coral celestial e reflexo da beleza divina. Talvez você já tenha ouvido falar numa guerra antiga, mas já se perguntou por que o mais belo de todos os seres se tornaria o maior inimigo da criação? A resposta, curiosamente, está ligada a algo que sentimos diariamente: o desejo de ser exaltado. Lúcifer não se rebelou porque odiava Deus. Ele se rebelou porque amava demais a si mesmo. Foi assim que o primeiro pecado nasceu bem diante do trono. Imagine um anfiteatro de ouro vivo, cúpulas de safira líquida e colunas que queimavam como cristal incandescente. Serafins de 6 asas flutuavam em correntes de vento invisível, enquanto querubins dançavam em órbitas de pura alegria. No centro, Lúcifer vestia-se de melodias. Cada nota que deixava seus lábios fazia legiões se prostrarem. Ao ouvir o eco do próprio canto, pensou: se sou tão formoso, por que não posso erguer meu trono acima das estrelas? Pergunta intrigante. Se o céu era perfeito, como nasceu imperfeição dentro dele? A resposta é que perfeição não é prisão. Amor exige liberdade de escolha. Na fresta dessa liberdade, o orgulho brotou. A beleza de Lúcifer virou espelho, e o espelho virou abismo. Quanto mais se admirava, menos via o Criador. Antes do primeiro golpe, travou-se uma guerra de palavras. Lúcifer percorria os átrios semeando frases sedutoras. Por que todo louvor precisa subir? E se erguêssemos nossos próprios tronos? Muitos ouviram e hesitaram. Miguel, cujo nome pergunta quem é como Deus, não era o mais belo, mas era o mais leal. Quando percebeu a rachadura moral, reuniu os fiéis e apresentou-se como muralha viva. Não empunhou espada primeiro, ergueu devoção. Foi essa postura que dividiu claro e escuro entre as hostes. Quanto tempo durou essa tensão? As escrituras guardam silêncio e comentaristas judeus sugerem que Deus, paciente, concedeu eras para o arrependimento. Cada dia adicional revelava corações. Um dado de 2024 mostra que 65% dos cristãos nos Enuau acreditam literalmente em Satanás. Há, portanto, audiência disposta a revisitar essa história. Chegou a hora irrecuperável. Trombetas feitas de relâmpago convocaram legiões. Lúcifer, agora transfigurado em dragão, arrastou consigo 1/3 dos anjos. Proporção simbólica, mas dramática. Miguel ergueu o estandarte da fidelidade. O firmamento, palco de sinfonias, converteu-se em campo de guerra. Raios de luz sólida cruzaram o vazio. As cores dobravam-se em chamas. Mas há um detalhe raramente citado nos púlpitos. Os anjos não eram feitos para a guerra. Eram artistas de luz, engenheiros de galáxias recém-criadas. Alguns, chamados Ofanins, giravam como rodas de fogo nos limites do cosmos. Outros, os Hayoth, guardavam segredos de energia e som. Quando o orgulho de um querubim distorceu o coro, todo o sistema celeste abalou-se. Dados do Pew Research Center revelam que buscas por anjos e batalha espiritual cresceram 38% nos últimos 18 meses. Existe uma fome moderna por narrativas que toquem o invisível. Contar essa origem não é só entretenimento, é dar sentido à luta diária contra orgulho, inveja e medo. Outro ponto pouco explorado: a acusação foi a arma principal de Lúcifer, Ap 12:10. Antes das lanças, ele instalou comparação tóxica e insegurança, táticas ainda presentes. Entre nós, ao mostrar essa fase de intriga, o vídeo se torna um espelho incômodo para o espectador.
Miguel respondeu com louvor. Pesquisas sobre música coral indicam que cânticos coletivos aumentam a coesão de grupos. Imagine o impacto cósmico de um hino liderado por Miguel. Ondas sonoras douradas, dissipando nuvens de trevas. Grandes nomes da teologia, de Agostinho a C.S. Lewis, veem a queda de Lúcifer como evento histórico espiritual. Narrar essa guerra é oferecer contexto para a cruz e para nossos conflitos interiores. Anotações rabínicas falam ainda dos vigilantes, anjos sentinelas, que registram cada evento cósmico. Quando a luz de Lúcifer mudou de tom, eles escreveram no livro das eras, primeira dissonância. Visualmente, isso será mostrado como um filete rubro, riscando uma partitura dourada, para que você sinta o exato momento em que a ordem se partiu. Histórias não são só escutadas, elas precisam ser vistas e sentidas. Antes de avançarmos para o choque de espadas de fogo, convido você a participar. Nos comentários, diga de que lado você estaria naquele dia decisivo, com um cântico humilde de Miguel ou com a promessa sedutora de Lúcifer. Sua voz fortalece nossa comunidade. E se essa viagem épica o inspira, inscreva-se agora para não perder os próximos capítulos desta saga. Respire fundo. O ar vai pesar, as cores vão mudar, pois está prestes a começar a primeira guerra no céu. Luz enfrentará luz corrompida, e dessa colisão nascerá o primeiro horizonte de trevas. Entender como tudo começou mudará a forma como você encara suas próprias batalhas. Prepare-se. A aurora da guerra espiritual ecoa desde a eternidade, e hoje essa história pede a sua atenção. Antes que a primeira pedra se formasse no tecido do universo, o céu pulsava como um grande coração luminoso. Nesse mundo só de luz, tudo vibrava em torno do trono eterno, e adorar era tão natural quanto respirar. Foi nesse palco que surgiu Lúcifer, cujo nome em hebraico significa portador da luz. A Escritura o descreve em Ezequiel capítulo 28 como cheio de sabedoria, perfeito em formosura e coberto de pedras preciosas. Para o espectador compreender a grandeza desse ser, basta imaginar um maestro cósmico. Cada vez que ele erguia a voz, nebulosas nasciam. Quando estendia as asas, a própria aurora se acendia em cores que ainda não existem na paleta da Terra. Durante incontáveis eras, Lúcifer conduziu corais formados por miríades de anjos. Serafins giravam em espirais de fogo azulado. Querubins desenhavam trilhas de vento dourado. E toda essa harmonia convergia para uma única direção: o Altíssimo. Nada no céu era feito para reter glória própria. Toda beleza funcionava como espelho que devolvia a luz ao Criador. Foi nesse ponto que ocorreu a primeira rachadura da eternidade, porque um dia o portador da luz concentrou o olhar no reflexo que via no mar vítreo diante do trono. Ele se viu e o espelho não apontou mais para cima. Apontou de volta para ele. A Bíblia não detalha o momento exato em que o orgulho nasceu, mas Isaías, capítulo 14, guarda 5 frases que revelam o movimento interno de Lúcifer. Subirei ao céu, elevarei meu trono acima das estrelas, assentarei-me no monte da congregação. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Observe como cada declaração sobe um degrau de ambição. Primeiro é desejo de altura, depois de autoridade, depois de culto, até alcançar a ousadia de ser comparável ao próprio Deus. Esse degrau final marca a linha que separa reverência de rebelião. Para entender por que essa transformação é tão grave, imagine um músico que, no meio do concerto, decide trocar a pauta para uma canção que celebre a si mesmo. Lúcifer fez exatamente isso, porém num palco que sustentava toda a criação. Quando desviou o foco da glória, alterou a harmonia que sustentava mundos inteiros.
E porque a adoração é força geradora de vida, distorcê-la abriu a porta para algo que jamais existira: desordem. O orgulho não eclodiu em gritos, começou em sussurros. Lúcifer caminhava pelos salões celestiais e deixava cair perguntas como quem lança faíscas em palha seca. Porque só um recebe honra. Será que não merecemos tronos nossos? Ele não exigia adesão, apenas lançava dúvidas que faziam o coração arder. Aqueles que conviviam mais de perto com seu brilho sentiam-se atraídos pela possibilidade de partilhar desse foco de luz. Foi assim que 1/3 das hostes celestiais, número que Apocalipse 12 simboliza, passou a inclinar-se a seus argumentos. Nesse ponto surge Miguel, cujo nome significa quem é como Deus. Arcanjo de fibra humilde, ele percebia a atmosfera se alterar. Ondas de desarmonia percorriam os átrios, e vozes que antes se alinhavam num mesmo acorde, agora soavam dissonantes. Miguel não contra-atacou com discurso inflamado. Apresentou-se diante do Altíssimo e recebeu a ordem mais simples e mais pesada: permanecer fiel. Fiel não ao próprio status, mas à ordem criada, fiel à noção de que apenas um pode ser centro. Enquanto isso, o portador da luz ganhava ousadia. Já não fazia perguntas, declarava convicções. Aos poucos, encontros reservados transformaram-se em assembleias clandestinas, onde Lúcifer delineou seu plano: erguer um trono próprio, reivindicar parte da adoração, reescrever o roteiro da eternidade com ele no papel principal. A beleza que devia refletir Deus tornou-se vitrine de vaidade, e a sabedoria que devia conduzir hinos converteu-se em estratégia de poder. Não há registro do quanto durou essa preparação, porque anjos não medem dias como nós. Mas houve um instante fixo, o instante em que Lúcifer, diante do trono, declarou abertamente sua intenção. Quando ele ergueu a voz e proclamou: "Serei semelhante ao Altíssimo", a vibração de suas palavras partiu pilares de luz. Nesse mesmo momento, Miguel ergueu a espada feita de fogo vivo, não como quem busca glória, mas como quem protege a ordem. A partir daí, cada anjo precisou escolher: permanecer na reverência original ou seguir o caminho novo proposto pelo orgulho. O que torna esse primeiro pecado tão relevante para nós é sua proximidade com a experiência humana. Toda vez que um coração humano deseja louvor acima do que lhe cabe, revive a mesma canção dissonante. Por isso, a narrativa do orgulho de Lúcifer não é lenda distante. É espelho que revela porque o ego pode destruir famílias, sociedades e até reinos. Aquilo que começou como brilho legítimo se corrompeu ao ser encarado sem gratidão. E se um ser criado para refletir a glória pura pode cair desse modo, quanto mais frágeis somos nós. Contar essa história ao público, portanto, não é apenas registrar um evento cósmico, mas também oferecer chave de autoconhecimento. O orgulho nasce no instante em que trocamos admiração por comparação. Quando Lúcifer questionou por que não receber louvor próprio, esqueceu que toda a grandeza dele vinha justamente da proximidade com Deus. Separado da fonte, seu brilho perderia vitalidade. Mas dominado pela vaidade, ele não enxergou esse colapso iminente. O mesmo acontece quando seres humanos, fascinados pelos holofotes, deixam de conectar-se à fonte de todo valor. A queda não começou com relâmpagos, começou com um espelho. Essa é a essência do primeiro elemento temático, o orgulho que brota no lugar secreto do coração. Ao compreender isso, o espectador percebe que a batalha que veremos em seguida, espadas de luz atravessando galáxias recém-nascidas, é consequência direta de um movimento interno, silencioso, mas devastador. É nesse silêncio que a história do mal encontra seu ponto de partida. E é ali que cada um de nós também precisa vigiar.
Se essa reflexão sobre o orgulho de Lúcifer falou com você, conte nos comentários qual parte mais o impactou. Seu relato enriquece a conversa e ajuda outros a enxergarem glória verdadeira. E para não perder a próxima etapa, quando o céu explodirá em guerra, inscreva-se agora. Seguiremos juntos nesta jornada que começou com um espelho e terminou sacudindo o universo. Quando o germe do orgulho se firmou em Lúcifer, o céu não se despedaçou de imediato. A grande sala cristalina continuou brilhando, coros prosseguiram soando e legiões ainda dançavam em espirais de fogo. Porém, uma fisga imperceptível atravessava a harmonia. Era a semente da insatisfação, um ruído minúsculo que, tal qual rachadura em vidro, com o tempo se espalha formando uma teia. A partir daí, começa o segundo elemento dessa saga, a Paindei, rebelião silenciosa. O portador da luz precisava de algo mais que beleza para derrubar uma ordem perfeita. Ele teria de dobrar vontades. E é nesse ponto que a narrativa mergulha em dois conceitos-chave: livre-arbítrio e tráfego de influência. Os anjos não são marionetes, foram criados com liberdade para amar, pois amor sem escolha vira coerção. Dentro dessa liberdade, obedecer era natural, porque reconheceram que a fonte de existência jorrava do trono. Lúcifer compreendia bem essa engrenagem moral. Ele percebeu que, se desejasse governar, não bastava exibir sua glória. Precisava conquistar a adesão dos outros para legitimar o novo reinado. A estratégia, portanto, não começou com raios nem espadas, mas com discurso persuasivo. Na penumbra dos corredores de alabastro, o anjo radiante abordava colegas de função, lançando perguntas doces como mel e cortantes como lâmina. Já pensou se pudéssemos participar mais ativamente das decisões do Altíssimo? Será que as estrelas não brilhariam ainda mais se houvesse múltiplos centros de luz? Ele não ordenava nada, apenas oferecia uma alternativa sedutora, que soava democrática. Essas conversas formaram pequenos círculos de debate. Primeiro eram 2 ou 3 ouvintes, depois se tornaram dezenas, e logo havia assembleias inteiras, nas quais Lúcifer falava sobre expansão de possibilidades, novo patamar de adoração e cocriação absoluta. O termo mais usado nessa fase foi autonomia. Ele defendia que cada corista, cada guardião, possuía potencial latente a ser explorado caso novas lideranças surgissem. As palavras soavam nobres, mas, no subtexto, anunciavam uma transferência de lealdade. Glória, antes destinada a Deus, seria repartida entre criaturas. Para um coração que jamais contemplara desonra, a proposta parecia inovação. Para espíritos atentos, era o primeiro passo rumo a um abismo. Aqui surge o segundo conceito: tráfego de influência. O profeta Ezequiel usa justamente essa ideia, ao afirmar que Lúcifer multiplicou o seu comércio. Em linguagem moderna, fez escambo de prestígio. Ele oferecia elogios personalizados, prometia posições elevadas, sugeria que antigos capitães se tornariam príncipes num novo governo. Era um mercado de vaidades, onde gratidão dava lugar à ambição. Esse movimento lembra artimanhas políticas vistas ao longo da história humana, quando oradores encantam multidões com promessas de liberdade que, no fim, agrilhoam. No contexto celeste, tal manobra carregava peso ainda maior, pois mexia com o eixo que sustentava toda a criação, a dependência da criatura ao Criador. Miguel percebeu a maré mudando pelas entrelinhas de sorrisos que já não sorriam para o trono. Sua resposta não foi levantar suspeitas, mas intensificar louvor genuíno. Ele reuniu companheiros fiéis e os encorajou a perguntar, antes de qualquer nova doutrina, se ela aumentava ou diminuía a centralidade de Deus. No cerne dessa atitude está o princípio da submissão amorosa. A autoridade verdadeira não se impõe, inspira.
Miguel não usou promessas. Apelou à memória deles sobre a bondade original. Isso expôs a diferença entre serviço e poder. Um sustenta, o outro consome. À medida que as horas eternas avançavam, sussurros se tornaram declarações. Anjos antes discretos circulavam com postura altiva, como se já portassem coroas invisíveis. O ambiente carregava eletricidade. Cânticos outrora uníssonos apresentavam notas dissonantes, quase imperceptíveis, mas suficientes para quem tem ouvido afinado. Finalmente, Lúcifer decidiu levar adiante a pretensão. Convocou aqueles que o seguiam a uma assembleia pública diante do mar vítreo. Ali, pronunciou frases que ecoaram como trovão. Ergueremos um novo trono. Nossa luz não será mais sombra de outra luz. Seremos comparáveis ao Altíssimo. Naquele instante, o trono reluziu com intensidade impossível de encarar, e a divisão ficou exposta para sempre. A rebelião, contudo, não se definia só por discursos eloquentes. Envolvia uma lei moral tão rígida quanto a gravidade. No céu, tudo se mantém coeso, porque cada ser devolve glória à origem. Quando um entrelaçamento redireciona louvor para outra parte, a estrutura inteira range. É como alterar a órbita de um planeta. O sistema precisa reagir. Por isso, ainda que parecesse novidade libertadora, a proposta de Lúcifer trazia consigo desequilíbrio inevitável. Onde antes corria rio de honra ascendente, agora surgia redemoinho que sugava para si a admiração. A partir desse ponto, o universo espiritual não podia permanecer neutro. O livre-arbítrio exigia escolha. Uns permaneceram ao lado de Miguel, não por temor de punição, mas porque reconheceram que afastar-se da fonte implicaria perder a própria razão de existir. Outros, fascinados pela ideia de autonomia, alinharam-se ao portador da luz. E assim se fechou o círculo da conspiração. Desejo de autoglorificação, persuasão habilidosa, cooptação de seguidores e, por fim, declaração pública de independência. O ambiente, antes puro canto, converteu-se em tribunal silencioso, aguardando julgamento. O espectador, ao entender essa sequência, percebe que a rebelião não foi explosão repentina. Foi processo que começou na mente, desceu ao coração e terminou na boca. É também lição sobre o poder das palavras. Antes de qualquer espada, foi a retórica que girou o destino de 1/3 das hostes. Quando criaturas com livre-arbítrio cedem à vaidade, mesmo o céu pode estremecer. Por isso, examinar esse segundo elemento temático ajuda a enxergar como pequenos desvios de intenção, se não confrontados, podem levar a colisões catastróficas. C. Esta exploração do plano oculto de Lúcifer trouxe novos entendimentos. Compartilhe nos comentários qual parte mais o fez refletir. Sua visão pode iluminar outro viajante desta história. E para não perder o próximo capítulo, a guerra declarada nas alturas, torne-se parte da nossa comunidade, inscrevendo-se agora. A rebelião foi apenas o prelúdio. O confronto que vem a seguir mostrará quão caro é o preço da ambição. O momento, enfim, chegou. Depois de murmúrios e propostas veladas, o universo assistiu a algo inédito. 2 exércitos marchando em direções opostas dentro do mesmo firmamento. De um lado, Miguel, revestido de humildade ardente, reuniu companheiros cujo propósito continuava ligado ao autor de todas as coisas. Do outro, Lúcifer, agora transfigurado em dragão, chamas lilás subindo por suas asas, conduzia fileiras de anjos que escolheram a autonomia em lugar da reverência. Entre ambas as hostes estendia-se um vale de puro cristal que até aquele instante refletira apenas cânticos. Agora projetava tensão viva, prontíssima a romper-se. Essa ruptura constitui nosso terceiro elemento temático, o conflito aberto.
Não foi um duelo entre iguais. Tratou-se de provar onde residiam legitimidade e poder real. Para compreender o embate, precisamos distinguir dois conceitos vitais: autoridade delegada e potência emprestada. A autoridade delegada define a força de Miguel. Ele não empunhava a espada porque se considerasse superior. Lutava como representante do soberano. Sua lâmina ardia, não por mérito próprio, mas porque refletia a decisão de quem o enviara. Todos os que o acompanhavam entendiam que poder verdadeiro flui de cima para baixo e passa adiante sem perder pureza. Potência emprestada, ao contrário, movia as fileiras rebeldes. Lúcifer detinha brilho que recebera de antemão. A cada passo, entretanto, esse fulgor se afastava da fonte, tal qual vela, consumindo o próprio pavio. O dragão ainda resplandecia, mas já não criava luz, consumia a que lhe restava. No instante em que as legiões tomaram posição, ecoou um som mais profundo que trovão, o silvo da sentença. Não era simples ruído, era a declaração do céu de que livre-arbítrio chegara ao ponto de colheita. Com o silvo, corredores de diamante começaram a vibrar em frequências contrárias. As harmonias originais ralharam com o novo tom dissonante, causando ondas que lembravam maré contra falésias. Pela primeira vez, o céu sentiu choque de natureza. Miguel ergueu o estandarte, uma faixa de luz que ostentava a inscrição: "Quem é como Deus?". Ao ver o brado inscrito, Lúcifer riu, mas seu riso soou áspero. Era a gargalhada de quem tenta esconder fissura no próprio peito. Ele respondeu com fogo violeta que se distorceu em serpentes aéreas, as quais avançaram contra o estandarte para apagá-lo. Antes que alcançassem o alvo, a espada de Miguel riscou o espaço e cortou as chamas no meio, produzindo labaredas que se desfizeram em partículas douradas. Foi o primeiro golpe, e com ele a guerra começou. Visualmente, imagine estrelas recém-nascidas sendo varridas de suas órbitas, criando trilhas luminosas como cometas invertidos. As asas dos anjos fiéis batiam ritmadas, gerando rajadas de vento cristalino. Já os insurgentes, movidos pela ânsia de destronar, formavam vórtices de sombra, não escuridão total, mas ausência parcial de claridade. Cada choque entre lanças de luz e dardos de trevas resultava em toques de sinos colossais, eco que percorria galáxias por nascer. No meio do caos, percebe-se outro conceito importante: harmonia combativa. Os aliados de Miguel avançavam em linhas coesas, mesmo em luta, cantavam hinos curtos que mantinham passo e ânimo. Era música transformada em estratégia. Os rebeldes, em contrapartida, lutavam com vigor, mas sem cadência comum. Cada divisão seguia ordens do próprio Lúcifer, centralizando a expectativa numa só criatura. Esse detalhe minava a sustentação coletiva, pois, quando ele se movia para uma frente, outra ficava desorientada. A narrativa ensina que força sem coesão vira desequilíbrio. Em dado ponto do confronto, Lúcifer reuniu turbilhão de energia rubra, comprimindo matéria lumínica até virar esfera densa. Arremessou o orbe contra Miguel como meteorito. O arcanjo ergueu escudo translúcido, que parecia feito de água sólida. Era o escudo da palavra, defesa ativada não por metal, mas pela declaração: a ele pertence o reino. Quando a esfera colidiu, espalhou labaredas carmesim que se apagaram instantaneamente ao tocar a superfície do escudo, como carvão mergulhado em rio. Isso demonstra que a arma principal de Miguel não era aço, era verdade proclamada. Enquanto a batalha prosseguia, a luz nas asas rebeldes começou a vacilar. O espectador precisa entender: longe da fonte, a energia celestial não se renova. Cada golpe que os insurgentes desferiam custava-lhes parte da luminosidade que ainda possuíam.
O campo tornou-se palco de lampejos que se apagavam tão rápido quanto surgiam, sinal de poder em declínio. Finalmente veio o clímax. Miguel avançou no centro do redemoinho onde Lúcifer pairava. O dragão ergueu-se, envolvendo-se em mantos de faíscas violetas, e desceu num rasante rumo ao arcanjo, pretendendo esmagá-lo pela massa de sua glória. Miguel, em vez de recuar, voou para cima, cruzando a rota do rival como contracorrente. Aqui lição sutil. Confrontar o mal requer altivez santa, não fuga. Quando as duas figuras se cruzaram, formou-se explosão silenciosa, clarão branco que apagou qualquer outra cor por um instante de eternidade. Dentro desse clarão, Lúcifer ouviu o eco da pergunta que sempre o desafiara: quem é como Deus? O som vibrou em sua essência, lembrando-o de que autoglorificação é mentira que não se sustenta diante da própria realidade. Nesse momento, a espada de Miguel tocou a asa direita do opositor. Não cortou o tecido físico, mas separou luz legítima de luz roubada. O que havia sido brilho tornou-se penumbra. Sem sustentação, Lúcifer despencou. Seus seguidores, ligados à mesma fonte de vaidade, foram arrastados junto, como constelação sendo arrancada de seu eixo. Assim se cumpriu a palavra que ecoaria séculos depois na boca de Jesus. Eu via Satanás cair do céu como relâmpago. A queda não foi apenas expulsão geográfica, foi veredicto moral. Onde o orgulho nascera, sobreveio o juízo. Onde a fidelidade permanecera, confirmou-se a autoridade. Ao finalizar esse trecho, quero convidar você, que acompanha esta saga, a refletir. Qual voz comanda seu passo? A voz que centraliza em si ou aquela que devolve honra ao alto? Compartilhe nos comentários qual cena desta guerra mais o impressionou e por quê. Seu ponto de vista pode abrir horizontes a outros viajantes dessa narrativa. E se deseja seguir conosco até o desfecho, clique em inscrever-se. Ainda precisamos atravessar o eco da queda e entender como essa colisão celeste mudou para sempre a história da humanidade. O mosaico do céu ainda vibrava, com ecos de clarões quando a poeira de luz se assentou. Lúcifer e o exército que nele confiara estavam prostrados, sem brilho próprio, pairando no vazio como centelhas que perderam fogo. No instante em que o dragão começou a despencar, formou-se um turbilhão de vento cósmico, sugando cada aliado pela cauda da sua vaidade. Este movimento dá início ao quarto elemento da nossa história, o banimento e o fechamento de portas. Não se trata apenas de expulsar derrotados, é a redefinição do universo após a Primeira Guerra. Enquanto a torrente arrastava legiões sombrias para regiões inferiores, o trono emanou um resplendor dourado que se expandiu até envolver toda a abóbada. Esse clarão não tinha função de iluminar, mas de selar fronteiras. Foi ali que apareceu o conceito de limite moral. Certos territórios espirituais deixaram de ser acessíveis a seres desconectados da fonte. A fronteira recém-criada impediu qualquer tentativa de contragolpe. Era barreira irreversível, não muralha provisória. Durante a queda, testemunhou-se algo ainda mais surpreendente. Fragmentos de luz pura desprenderam-se das asas dos rebeldes, como se a essência original fosse devolvida ao estoque de glória, universal. Essas faíscas subiram em direção contrária, retornando ao seu Criador. Todo o brilho em Lúcifer era empréstimo. Ao ser cobrado, restou apenas sombra. Esse fenômeno mostra uma verdade profunda. Tudo que possuímos realmente pertence ao doador, e se o utilizamos contra ele, a própria posse evapora. O abismo que aguardava os decaídos não era lugar previamente habitado. Foi gerado no momento da queda, consequência natural do vácuo deixado pela rebelião. Imagine uma bolha escura surgindo onde antes havia música.
Esse vale de sombras, mais tarde chamado de inferno, tornou-se prisão provisória para anjos insurgentes, não prisão por barras, mas por ausência de substância. Estando isolados da luz, eles passaram a consumir lembranças da antiga glória, o que, paradoxalmente, aumentava a dor, pois recordava-os de tudo que perderam. Enquanto isso, Miguel e os fiéis não celebraram com gritos, pois sabiam que todo triunfo custa algo. O céu precisou passar por purificação. Onde as lanças reluzentes haviam cruzado tensões, os corredores agora mostravam rachaduras que precisavam ser restauradas. O soberano ordenou que ofanins, rodas cheias de olhos, percorressem os salões, liberando ondas de som, algo semelhante a sinos de cristal. Cada reverberação alinhava moléculas de luz, reparando o tecido espiritual. O cosmos tornou-se assim cenário de um reajuste. Foram momentos em que as estrelas recém-acendidas ignoravam que seus primeiros tremores eram reflexo de batalha que acabara de ocorrer. Neste ponto, surge o conceito de justiça restauradora. Não foi executada apenas contra os rebeldes, também reabasteceu os leais, reforçando-lhes a força que haviam gasto na guerra. A energia divina, como rio inesgotável, percorreu cada ala, renovando a entonação do coral, restaurando a frequência original do louvor. Miguel, agora conhecido como Príncipe dos Exércitos, recebeu nova autoridade: vigiar o limite estabelecido. Ele passou a portar chave simbólica, sinal de que nenhum anjo poderia transpor fronteiras sem autorização do alto. Enquanto o céu se recompunha, o dragão experimentava outro princípio: queda contínua. Embora houvesse chegado às regiões baixas, a distância entre ele e a fonte continuava a aumentar na medida em que persistia em seu orgulho. Cada pensamento de autoglória fazia-o afundar mais fundo. Essa espiral descendente indica que rebelião nunca estagna, é movimento constante de afastamento. Quanto mais busca ascender sozinho, mais desce. Com o veto definitivo em vigor, iniciou-se a etapa de remoção de títulos. Nomes carregam sentido, por isso, portador da luz já não cabia a um ser que espalhava trevas. O termo Satanás, adversário, nasceu daí, marcado não por outra guerra, mas pelo estado de resistência ao Altíssimo. Seus companheiros receberam designações conforme natureza da nova função: acusadores, espíritos de engano, potestades. Títulos não foram impostos, refletiam a escolha deles. Aqui aprendemos que identidade não é só presente divino, mas também resposta da criatura. Para deixar claro aos habitantes futuros que o fogo da ambição corrompe e fere, foi inscrita na crônica celeste uma linha divisória. Nenhuma criatura poderia ocupar simultaneamente posição de adorador e agenda de autoglorificação. Essa linha seria ensinada a gerações quando o homem surgisse, lá no Éden, a fim de evitar repetição do desastre. Porém, como sabemos, a semente do orgulho não foi enterrada, caiu no coração humano, gerando conflitos que ecoam até hoje. Nesse período pós-guerra, a atmosfera do céu mudou de modo sutil. Louvor se tornou ainda mais valioso, visto com assombro pela memória do que quase se perdeu. Cada acorde entoado por novas vozes carregava testemunho silencioso. A luz é dom, não direito. É por isso que, quando futuras visões mostram serafins clamando "Santo, Santo, Santo", não estão apenas glorificando, estão reforçando o alicerce que impede novo colapso. O quarto elemento temático revela então 3 pilares: limite, justiça restauradora e advertência perpétua. Limite protege o cosmos contra recaídas. Justiça cura feridas e honra fidelidade. Advertência serve de farol às criaturas que ainda nasceriam. Sem esse tripé, a queda se repetiria sem freio.
Para quem assiste, essa parte do enredo ensina que toda decisão de orgulho cria abismos. Mostra também que Deus não age apenas punindo, mas reconstruindo. Há esperança toda vez que fidelidade sobrevive à tempestade. Assim, a narrativa cósmica fornece espelho ao nosso cotidiano. Quando nos afastamos da fonte, desfalecemos. Quando retornamos, há renovo. Se esta etapa da história acrescentou perspectiva nova, deixe nos comentários qual pensamento mais tocou seu coração. Foi a ideia de fronteira moral, a noção de queda contínua ou a beleza da restauração? Partilhe sua impressão. Ela pode edificar outro espectador. E claro, se deseja acompanhar os últimos capítulos, onde veremos como essa guerra celeste influenciou a Terra e o destino humano, inscreva-se agora mesmo. A saga ainda não terminou. Sua voz é bem-vinda na caminhada rumo ao desfecho. No céu, a luz voltou a pulsar em ritmo constante. As fissuras abertas pela lâmina de Miguel fecharam-se como rasgos numa cortina de cristal líquido, e o canto dos serafins percorreu novamente os salões resplandecentes. Mesmo assim, quem testemunhou o dragão despencar não consegue ouvir esse coro sem lembrar do estrondo que sacudiu a abóbada momentos antes. A guerra terminou, mas a cicatriz permanece gravada na pele do firmamento. Tudo começou com uma escolha. Lúcifer, regente da adoração, decidiu guardar para si parte da honra que refletia. Construiu argumentos, prometeu promoções e atraiu 1/3 das legiões com a ideia de autonomia. Miguel fez o inverso. Manteve a reverência original, mesmo sabendo que isso significava lutar. Quando as duas vontades se chocaram, o céu tremeu. Estrelas recém-geradas oscilaram como lamparinas ao vento. No clarão final, o portador da luz perdeu o brilho que não lhe pertencia e caiu como raio que riscou o horizonte, desaparecendo nas câmaras inferiores do espaço, onde a luz não encontra eco. A queda produziu mudanças imediatas. Primeiro, surgiu um território de sombras, onde antes tudo era luminoso. Nasceu o abismo, futura prisão chamada Inferno. Segundo, erigiram-se portais de contenção. Patrulhas angélicas receberam ordem de vigiar essa fronteira e impedir qualquer retorno não autorizado. Terceiro, os anjos que permaneceram fiéis foram renovados. Cada soldado que empunhou a espada ao lado de Miguel recebeu força redobrada, sinal de que serviço leal jamais fica sem recompensa. Esses eventos ensinam 3 lições nítidas. Dom não é propriedade permanente, pode ser retirado quando usado, contra a fonte. Unidade só existe se o foco permanecer além de nós. E pequenas decisões inauguram destinos gigantes. A rebelião nasceu de um suspiro de vaidade diante de um espelho de cristal. O conflito não terminou quando o dragão foi expulso, apenas mudou de endereço. Quando o Altíssimo formou a Terra, a tensão entre luz concedida e luz apropriada já fazia parte do pano de fundo. No jardim, a serpente lançou o mesmo argumento que derrubara anjos: sereis como Deus. O cenário mudou, mas a sedução manteve o texto. Hoje, a batalha continua, só que com outras armas. Não vemos lanças flamejantes cruzando nuvens, mas nos deparamos com telas buscando atenção, palcos exigindo aplauso e redes cheias de comparação. O inimigo não precisa de força quando a vaidade abre as portas. Por outro lado, a pergunta de Miguel permanece viva na consciência. Quem é como Deus? Cada gesto de humildade ecoa essa pergunta. Todo ato de autopromoção repete o grito de Lúcifer: eu subirei. Esta série não é apenas história épica, é manual de reconhecimento. Sempre que alguém promete glória isolada do bem maior, acenda o alerta. Sempre que vir alguém devolvendo louvor ao Criador, saiba que ali a luz segue acesa.
O enredo é antigo, mas a próxima página depende de escolhas silenciosas, feitas no cotidiano. Há um detalhe pouco divulgado. Depois da queda, o Criador nomeou vigias chamados vigilantes para rondar a orla do abismo. Dizem que esses guardiões registram cada ato de generosidade e cada manifestação de vaidade na história humana. Quando alguém prefere servir em vez de se exibir, surge nos livros deles uma centelha prateada. Quando alguém imita a ambição do dragão, aparece um ponto escurecido. Esses relatórios serão lidos em voz alta diante de toda a criação, determinando recompensas e sentenças definitivas. Não é lenda. Tal ideia já aparece em antigas tradições judaicas e recorda que cada atitude, pequena ou grande, deixa marca permanente. Enquanto isso, nos salões restaurados, o som dos coros voltou a circular, mas nunca mais com ingenuidade. Cada nota carrega a memória daquilo que quase se perdeu. Às vezes, uma pausa mais longa surge nos hinos, lembrando o espaço exato onde a dissonância começou. É um lembrete constante de que o universo vive sob duas pressões: manter a luz e resistir ao orgulho. Essa lembrança não traz tristeza, mas vigilância. Quando os seres humanos erguem voz em gratidão genuína, o firmamento vibra na mesma frequência dos dias anteriores à queda, provando que a luz pode ser reforçada toda vez que alguém prefere a humildade. Se você chegou até aqui, já percebeu que esta não é uma fábula distante. A história explica por que discussões sobre reconhecimento, inveja ou serviço importam tanto. Cada vez que você celebra o sucesso de outro, replica o coro de Miguel. Toda vez que escolhe autopromoção vazia, reaviva o discurso do dragão. Saber disso coloca peso e propósito em gestos simples. Um elogio sincero, um trabalho bem feito, um pedido de desculpas podem ressoar além do que os olhos veem. Agora, o roteiro está nas nossas mãos. As palavras que espalhamos e as ações de bastidor escrevem linhas novas nessa crônica. Se queremos refletir a luz genuína, que nossas decisões apontem para cima. Falar, criar, liderar, tudo pode virar cântico se o foco permanecer no autor de todas as coisas. Qual estandarte você vai erguer? A bandeira que atrai foco para si ou a que reflete a luz original? Escreva nos comentários a frase "Minha luz aponta para o alto", se decide permanecer do lado da fidelidade. Seu testemunho pode inspirar quem trava a mesma luta silenciosa. Se esta jornada pelo maior conflito do universo fez sentido, clique em gostei, inscreva-se no canal e ative o sino para receber os próximos capítulos. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares e colegas que apreciam narrativas bíblicas épicas. Quanto mais vozes se unirem, mais alta soará a canção que ecoa do céu até aqui. Obrigado por chegar ao final. O palco agora é a terra. A escolha é sua. E o convite é claro. Transforme o brilho que recebeu em canção que aponte sempre para o alto. O céu já decidiu. Miguel está firme. O dragão ainda tenta. Cabe a você escolher que melodia vai cantar.